Seguinte, então, para todos vocês, alguns de vocês estão chegando agora, não participaram da aula de ontem. Na aula de ontem, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para vocês. Nessa aula de ontem, nós trabalhamos principalmente os clientes. Nós falamos sobre clientes e as suas respectivas diferenças, porque antes da gente montar um modelo de negócio, fazer com que vocês entendessem o modelo de negócio, eu precisava fazer com que vocês entendessem o que está por trás do negócio, que é aquele quem consome. Quem consome é a pessoa mais importante de tudo, porque a gente acredita que a peça mais importante é o cão, a gente acredita que a peça mais importante somos nós, são os tosadores, é o ambiente. A peça mais importante é o cliente sempre. Por que é o cliente? Porque o cliente é a peça que faz com que essa relação aconteça, né? O cão sozinho, ele não entra lá no nosso banho tosa e paga pelo serviço. É o proprietário que vai lá e paga pelo serviço. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Acreditar que, eu vou trabalhar com banho tosa, é porque eu não gosto de pessoas, então trabalhar com cães é muito mais agradável e tal, etc. Não é bem assim. É muito pelo contrário. Quando você trabalha com banho tosa, você tem os cães, que nem sempre são fáceis, tem os cães difíceis, e você tem os proprietários, que muitas vezes tratam os seus cães como realmente filhos de porcelana, e a gente acaba tendo que lidar com uma porcelana e que realmente pode quebrar a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa e a gente ser responsabilizado por isso. Então, por isso que não é simplesmente trabalhar com animais, é a coisa mais fácil do mundo, mas é extremamente agradável e eu sou suspeito para falar e vocês sabem disso, né? E depois nós comparamos mudanças, né? Mudanças profundas que aconteceram desde a década de 90 até os dias de hoje, mudança na estrutura, no consumo de banho tosa, na relação com o cão, na relação de consumo, as diferenças de modelos de negócio que vem surgindo, e depois nós trabalhamos principalmente como é que os modelos de negócio eles acontecem, o que vocês precisam se preocupar para formatar um modelo, criar um modelo que realmente caia como uma luva para a peça mais importante disso tudo, que é o cliente. Eles são as peças mais importantes, porque sem eles nada acontece, né? Sem nós, eles podem consumir de outros, sem eles a gente não vende para ninguém. Olha que interessante. Fechou? Então, fizemos um resumo muito legal. Nossa aula já bateu recordes, já bateu mais de 3.500 acessos a aula ontem. Nós acabamos de postar agora de tarde um resumo dela, para você ver como a aula foi intensa, né? Eu pedi para minha equipe, eu falei, olha, vamos lá, equipe, tire tudo que não for bom, tudo que for falação, tudo que não for conteúdo, tire a parte, de 2h30, teve 5 minutos que escapou o palavrão, e aí eu fui fisgado por isso. E aí eu falei para eles, tira a parte do palavrão, e eu achei que ia sair, sei lá, uma quantidade enorme aí, mas não, foi 1 minuto só que saiu do conteúdo, e mais 15 minutos de bate-papo, então tirou a aula, ficou, se eu não me engano, com 2h15, se eu não me engano, de puro conteúdo. E aí minha equipe me ligou e falou, Jonathan, era tudo coisa boa, não tinha como tirar, e aí eu tive que aceitar isso, né? Beleza? Então vamos lá. Então fizemos um resumo aí, muito legal, acabei de liberar já lá o resumo, né? Um resumo, eu expliquei, não é bem um resumo, né? A gente tirou o que não precisava estar lá, e também disponibilizamos um podcast. Então amanhã, se você puder, você que está chegando agora e não assistiu a aula de ontem, amanhã coloca no ouvido o podcast. Você pode ouvir até acelerado, uma vez, 2 vezes, 1h30, 1h25, 1h75, você ouve acelerado ali, você consegue enquanto você está trabalhando, ter a aula toda de novo, você vai perceber que você vai ter uma nova percepção se você assistir ela de novo, beleza? Seguinte, então fizemos um resumo brabíssimo aí, partindo para frente agora, e qual é a missão de hoje? Qual é a nossa missão de hoje? Galera, olha essa foto, que foto maravilhosa, né? A minha visão, a minha ideia ontem é fazer com que você olhe para esses números do seu banho tosa e para que você veja aquilo que você não vê. Você vai ver o seu banho tosa de uma cor diferente, de uma maneira diferente, porque eu vou mostrar para você o que esses números significam, né? Não só o que eles significam, como que problemas eles carregam junto com eles, né? E principalmente que soluções a gente trabalha em cima para mudar esses números aqui, beleza? Então essa foto é maravilhosa. Então a missão de hoje, dessa aula de hoje, aula 2 de Tosadores no Topo, nós vamos dar clareza aos números de um banho tosa, ok? Entender como dominar os pilares que dão lucro ou prejuízo aos banho tosas. E eu vou mostrar para vocês pequenas estratégias super simples de aplicar que podem mudar tranquilamente o número desses pilares aí que vocês
vão chegar, vocês vão chegar à conclusão. Eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Um pequeno Excelzinho, uma planilhinha bem pequenininha, bem simples, tá? Só para que vocês pratiquem, Essa planilha eu vou disponibilizar amanhã lá no grupo do Telegram. Nós temos um grupo secreto lá do Telegram, aqui dos alunos. Se você não faz parte, eu vou pedir para minha equipe colocar aí nos comentários, tá? E também vou postar lá o grupo do Telegram lá no meu stories do meu Instagram também. E aí você entra lá, eu vou disponibilizar o slide para vocês com todas as fotos, tá? E também vou disponibilizar para vocês essa planilha do Excel amanhã, tá ok? Para que você possa calcular os números lá do seu banho tosa e ver como que está o seu ticket médio, como que está a sua frequência, como que está a sua quantidade de clientes, para você entender que tipo de estratégia você pode usar. Fechou fechadinho? Fechou fechadinho? Fechou fechadinho. Então vamos para a próxima agora. Tá na hora de eu falar o que eu prometi, né? Eu prometi um slide aí pro Kaique, né? E esse slide aqui pro Kaique. Nós temos uma nova regra nesse momento, nessa aula, tá bom? Nós misturamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento e com o Testamento digital e criamos um Testamento digital moderno, tá? Que é o seguinte, ó, o nosso testamento, nós tiramos lá do 11º mandamento, que é o seguinte, isso é uma piada, tá? Porque para vocês aí que não entenderam, mesmo que a aula sejais boa, não xingaralho-lhes, Kaique, capítulo 19, versículo 10. Então esse é o nosso mandamento de hoje, a nossa passagem de hoje do Kaique. Então é a lei de Kaique. Não vamos falar um palavrão nessa aula de hoje, tá? E eu sofri para conseguir uma foto de Jesus de astronauta. Você não tem noção como foi difícil achar uma foto de Jesus de astronauta. Porque eu precisava manter o tema em ordem, tá certo? Então hoje a regra de Kaique, o mandamento, o 11º mandamento do nosso testamento digital é: mesmo que a aula sejais boa, não xingaralho-lhes, ok? Kaique, capítulo 19, versículo 10. Fechou? Vamos manter aí o mandamento, hein? Durante essa aula toda, do começo até o final. Vamos lá, Kaique, ó, você contribuiu aí, hein? Seguinte, passando em diante, então vamos falar agora sobre os pilares, brincadeiras à parte. Vamos começar agora o nosso conteúdo. Seguinte, os pilares, eles são fundamentais, galera. Os pilares, eles são fundamentais. Por que eles são fundamentais? Porque eles dizem respeito a tudo que se relaciona ao faturamento, ok? Tudo que se relaciona ao faturamento está baseado em 3 pilares. Esses 3 pilares, eles são o seguinte: quantidade, anotem isso daí, hein? Quantidade. Qual é a quantidade de clientes que você tem? Você tem esse controle? Você sabe quantos clientes você atende? Como é que você consegue saber se você perdeu ou se você ganhou clientes? Como é que você sabe se esses clientes estão vindo mais vezes ou eles estão vindo menos vezes? Como é que você sabe se eles estão gastando mais ou eles estão gastando cada vez menos com você? Ou seja, isso é importantíssimo pra gente. É a peça-chave dessa aula e é a peça-chave que eu quero para o seu negócio a partir de agora. Então, marquem os 3 pilares. Pilar número 1, a quantidade de clientes, tá? O pilar número 2, a frequência. Quantas vezes por mês eles voltam? Isso é importantíssimo, galera. Quantas vezes eles voltam? E o pilar 3 é o ticket médio. Qual é o valor médio que o seu cliente gasta no seu banho tosa? Por quê? Porque isso fala tudo. Porque esses pilares, eles são múltiplos. Eles se multiplicam entre si. E uma vez que um desses pilares foi alterado, se um dos pilares for alterado, ele modifica completamente o faturamento do seu banho tosa. O jogo muda por completo. E você não percebe. E se você olhar para um dos pilares apenas, você não consegue identificar o erro. Você precisa olhar sempre para os 3 e sempre criar uma base de comparação.
para que você entenda o que aconteceu desse mês para esse mês aqui. E você pode acreditar que não, mas eu juro, um mês muda muito. E o pior é que não só muda, como ele está em mudança constante. Eu falo que ele flutua. Então ele vai flutuando assim. A quantidade de clientes não flutua tanto, ok? Mas, por exemplo, a frequência flutua e o ticket médio flutua. E eu vou explicar isso para que vocês possam entender. Como é que se calcula o ticket médio, tá? Não estava previsto isso, mas deixa eu abrir aqui um bloco. Ó, vou abrir um bloco aqui, tá? Ticket médio se calcula da seguinte maneira. Ticket médio, ó, vou botar aqui, ó. Ticket médio é igual à média que seu cliente gasta em seu banho e tosa, tá bom? Ticket médio é a média que o seu cliente gasta em seu banho e tosa. Como é que se calcula? Calcula da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui, ó, TM é igual, tá? Faturamento bruto, ok? Dividido pela quantidade de clientes atendidos. É assim que você descobre como é o ticket médio. É faturamento bruto dividido pela quantidade de clientes que você tem. Jonathan, eu tenho banho e tosa e tenho pet shop. O que eu faço? Separa. Eu preciso que você separe. Porque os problemas que existem no seu banho e tosa pode ser que não tenham nenhuma correlação com o pet shop e vice-versa. Eu preciso que você olhe isso como uma empresa separada. Ela pode ser uma empresa só, mas a gestão dela precisa ser separada porque ela está competindo com ela mesma. Ela não compete em praticamente nada com o pet. Se você adiciona o pet shop nessa soma, teu ticket médio vai lá para a lua e você dá você começa a acreditar que as coisas estão muito boas, né? Então, hoje uma loja bacana, estruturada, tem um ticket médio próximo a 100, 105, 104 reais de ticket médio. O maior ticket médio em banho e tosa que eu já vi é o nosso banho e tosa, que tem 86 de ticket médio. O mais alto que eu já vi é um dos nossos. O segundo mais alto que eu já vi, é claro que eu tô dizendo que eu já vi, que eu calculei, que eu vi que realmente era caro. O nosso é o mais caro que eu já vi. Eu tenho de uma aluna, que é a Luane, que acho que bate 76 o ticket médio dela, altíssimo o ticket médio dela, e da minha irmã, que bate também na casa de 74, 75 ali. Então, esses três foram os mais altos que eu vi, tá bom? A média hoje do ticket médio tá na casa ali de 40, 44, 43, 45 reais. Essa é uma média, só para você ter uma ideia qual que é a média. Então, você pega lá o faturamento bruto e divide pela quantidade de clientes atingidos, aí você vai descobrir quanto cada cliente, na média, está consumindo, beleza? Ok, voltamos aqui. Então anotem aí, olha que linda essa foto do astronauta aqui, com o bambolê. A gente mandou bem, vai galera, a gente mandou bem, a gente tá mandando bem aí na arte, né? Beleza? Passamos para a próxima. Seguinte, vocês viram, então vocês entenderam, né, que o ticket médio, o pilar tá baseado na quantidade, na frequência e no ticket médio. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que eles são múltiplos. Tá, antes que eu calcule isso para você, o que eu tô a fim de mostrar? Eu não vou mostrar o slide do modelo de negócio agora de novo, eu vou mostrar esse aqui para vocês. Ó. Esse aqui, ó. Essa tabelinha aqui eu quero mostrar ela para você que você possa entender. Tá bom? Cada um dessas linhas aqui, ó, vamos imaginar que é um banho e tosa diferente. Tá bom? Vamos imaginar que é um banho e tosa diferente, ó. Cada uma dessas aqui. E aí você vai entender o panorama e vai comparar cada um desses modelos de banho e tosa aqui, ó. Nesse primeiro banho e tosa, tá? É um banho e tosa que você montou lá na sua casinha, pequenininho, você trabalha sozinha, o teu sonho realizado. Meu primeiro não. Quando eu comecei a gravar vídeo, quando eu montei o meu primeiro banho e tosa em casa. Meu pai e minha mãe gentilmente cederam um espaço lá, eles já tinham um pet, mas eu já tinha uma vontade de ser independente e tudo.
ser dono do meu nariz. Então eu falei, deixa eu fazer o meu lá em casa. Ele não precisa, trabalha com a gente. Eu falei, não, deixa eu lá. E aí acabou que eu fiz o meu lá. E aí eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos, né? Enfim. Então tá. Então você nesse modelo aqui, você é pequenininho. Você montou lá no seu cantinho da sua casa, né? E nesse modelinho aqui, você tem 100 clientes, tá bom? Você tem 100 clientes no mês inteiro. E esses clientes, eles têm uma frequência de 1.5 de frequência. Beleza? O teu ticket tá na casa aí, o ticket de R$41, que é a média. Então você bateu um faturamento aqui bruto, é claro, né? Um faturamento bruto de 6 mil. Deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Isso, ó. Você bateu um faturamento de 6 mil, faturamento bruto, R$6.150. Tá, Jonathan. Deixa eu mostrar para você uma pequena variação. Aí, de repente, você foi lá, você começou a fazer meu curso, entrou na minha comunidade, começou a fazer parte da minha mentoria, e aí você aprendeu estratégia para você vender mais seus serviços, você aprendeu estratégia para você poder aumentar a frequência, vender melhores pacotes para os seus clientes, você aprendeu como é que você vende mais opções, você dá mais um leque de opção de soluções para os seus clientes, você foi aprendendo isso lá no meu treinamento, e aí eu vou fazer uma pequena alteração. Aí de repente, depois do meu treinamento que você vai passando, você foi de 100 clientes, tá? Você conquistou 8 clientes. Opa, aqui ó, você foi para 108 clientes. Só 8 clientes no mês, tranquilo, facinho, você conquistou 108 clientes. Porque eu te ensinei uma estratégia para você conquistar mais clientes. E aí, na frequência, você conseguiu convencer alguns dos seus clientes a fecharem um pacote. Porque você assistiu minha aula lá na comunidade Brabíssima de como fechar pacotes, como criar pacotes, como ser persuasivo na hora de vender para o cliente, né? E você conseguiu fazer a sua frequência subir de 1.5 para 1.7, 1.8. Ó. Você subiu para 1.8 a tua frequência. Caramba, que maravilha. E aí o teu ticket aqui, ó, você subiu de 41 para R$42 apenas. Galera, olhem a diferença do faturamento. Olhem a diferença do faturamento. Nós saltamos, nós ganhamos R$2.000 a mais no nosso mês. Nós alteramos R$1 no nosso ticket médio. Nós aumentamos apenas 0,3 na frequência. E nós conquistamos apenas 8 clientes. Eu quero que vocês entendam o panorama disso, né? Como pequenos detalhes mudam completamente o jogo. Como é que calcula a frequência, tá? A frequência é o seguinte, ó. Você vem aqui, a frequência é o seguinte, frequência, não dá, né? Frequência é igual a quantas vezes o cliente veio no mês. Então você pega lá, você tem 4 semanas no mês, né? E você divide pela quantidade de vezes que o cliente veio. Você precisa descobrir quantas vezes ele veio. Ele veio uma vez, ele veio 2. Só que você vai tirar uma média disso. Então, por exemplo, nessa planilha aqui, a gente já vem aqui e coloca, porque ela é para você entender. Na planilha original, deixa eu achar a planilha original aqui para vocês. Excel, planilha brabíssima aqui, ó. Vou abrir a planilha original para você entender como funciona. Tá aqui, ó. Essa é a planilha original dos meus alunos da comunidade, tá? Então, nessa planilha é o seguinte, você diz quantas vezes ele veio por mês, ó. E aí ele vai somar tudo e vai dividir pela quantidade de semanas. E aí você vai descobrir isso aqui, ó. 3.3. É a média, frequência média. Entende? Entendeu? Então eu venho aqui e coloco assim, ó, ajude, ó, vou colocar aqui, ó, cachorrinha, Jude, tá? Veio hoje, é a Jude da Ana, tá bom? Opa, Ana, tá? Quantas vezes na semana, ó, prestem atenção nesses números aqui, eles vão mudar, ó, tá? Quantas vezes ela veio esse mês?
Esse mês ela veio 3 vezes. Ó, a frequência lá tá batendo 2,85. 2,85. Subiu para 3,28, porque uma cachorrinha veio 3 vezes. A frequência já foi para 3,28. Entendeu? Brabíssimo? Entende? Aí agora vamos calcular outra coisa, tá? Vamos calcular o ticket médio. Aqui, ó, o ticket médio está em 44. Então imagina que você deu uma estourada no norte lá, você pegou e você conseguiu vender um pacotão show de bola para ela e, sei lá, você vendeu um pacotão aí de R$135 para ela. Então você botou aqui, vamos fechar a 150 para ficar mais fácil, né? Você vendeu aqui para ela R$25 nesse aqui, tá? Aí nesse aqui você vendeu mais R$25 para ela, já deu 50, né? Aqui você vendeu mais R$25. Aqui você vendeu 50. E aqui você vendeu mais 25, ó. Teu ticket médio subiu nessa situação aqui, nessa quantidade de clientes. Teu ticket médio já foi para 50. Agora você lembra naquela tabela que eu mostrei para vocês, nessa nossa tabela aqui, ó? Olha isso aqui. A gente mudou o ticket médio R$1 apenas. E olha a diferença que ele fez no final do mês. Entende? Isso aqui, galera, isso aqui é muito importante. A gente conseguiu só 8 clientes. Só 8 clientes. A gente está falando aí de 2 clientes a mais por semana. É pouquíssimo. Pouquíssimo. Entendeu? Frequência aqui, ó, 0,3 a mais, super baixa. E olha a diferença de faturamento que isso deu. Então, o que nós fazemos, né? Quando eu fui desenvolver o meu treinamento, eu percebi, recebendo esses alunos lá na minha escola, e eu batendo papo com eles, e a mesma queixa, a lâmina cai no chão, não tem dinheiro para comprar uma lâmina, e aí tem que ir lá fazer no grupo de banho e tosa, perguntar como é que remenda uma lâmina de R$180, e aí, sonha em fazer um curso, não tem condições, e cara, isso vai me incomodando, e eu fui mapeando, mas por que o pet não tem dinheiro? O pet fatura. E eu fui cada vez indo mais fundo nisso, entendendo que não era nem o número que estava errado, não sabia nem que existiam esses números. Não sabiam nem que existiam esses números. Ele chega para mim e fala assim: Jonathan, nesse mês eu faturei R$4.000, não sei o que aconteceu, esse mês eu faturei R$3.300, não sei o que aconteceu. Se ele tem esse controle básico, quando ele fecha o primeiro mês, ele fecha o segundo, ele olha os dois e fala: perdi cliente. O que está acontecendo? Será que eu estou pisando na bola? Será que meus clientes estão me trocando? Será que eu não atendi ele direito? Deixa eu ver quem não veio. Você encontra, olhando, você faz uma leve comparação. Galera, a gente está falando aqui, não é nem de gestão profunda, a gente está falando de controle básico. Isso aqui é a base da base da base. Agora eu vou tocar num outro ponto com vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Imagina, agora você vai entender como é que você... Isso você tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá. Quando a quantidade sobe muito, prestem atenção nisso aqui, galera, tá? Isso aqui é um conteúdo exclusivo só dos meus alunos da comunidade. Eu tô dando isso aqui de presente para vocês, essa explicação para vocês, hein? Preste atenção. Ó, presta atenção aqui. Quando a quantidade de clientes sobe muito, tem 2 coisas que se alteram: a frequência e o ticket. Por que a frequência e o ticket não se mantêm igual? Porque é o seguinte, porque normalmente a primeira experiência do cão em um pet shop novo não é a tosa, é o banho. Então o que acontece? Você vem aqui e você, voltando aqui, ó, nessa tabela principal aqui, você vem aqui e você adiciona. Vou botar cachorrinha T, cachorrinha Y, cachorrinha U, cachorrinha I, cachorrinha O, cachorrinha P, beleza? Quantas vezes elas vieram? Lembra da frequência aqui, ó? Olha a frequência, tá 179 a frequência. Presta atenção para onde vai a frequência. Ó, ela veio uma vez que ela deu um banho, veio outra 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 vez que ela deu um banho. Tá certo? Então, ó, ela veio poucas vezes. Agora vamos para aqui, ó, vamos calcular aqui. Olha como isso aqui vai diminuir a nossa frequência. Lembra que a frequência estava lá na Lua?
Quanto que estava a nossa frequência? Vamos diminuir. Esse aqui não veio uma vez, veio aqui, ó. Tava em 3, não era? 3 a frequência? Ó, 1. Ela veio aqui, 1. Agora deixa eu colocar os valores aqui, ó. Valores aqui, ó. Vamos lá. Ela veio, deu um banhozinho só. Então foi só 25. Aqui foi 25. Essa aqui é um cachorro maiorzinho, deu 30. Essa aqui deu 25 de novo. Essa aqui deu 25. Essa aqui deu 25. Então, galera, olha a nossa frequência descendo. Por que nossa frequência baixou? Porque entraram mais clientes, mas eles não consumiram pacotes. Então, esse número ele vai flutuando. Então, quando você me entrega a planilha no final do mês, eu olho os números da sua planilha, eu falo, quantos clientes? Eu olho de imediato, eu vou mostrar uma análise aqui para vocês, ó, de caso real de aluno aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui, galera, ó. Preste atenção nesse caso aqui. Olha que imagem linda. Essa imagem, ela tá aí porque esse aluno descobriu, essa aluna, na verdade, ela descobriu o poder, né? Ela descobriu o poder de quebrar essa barreira. Veja só. Ela tinha 99 clientes, tá? Ela saltou de 99 clientes para 114 clientes. Ela conseguiu 15 clientes apenas em um mês. Mais, né? Apenas porque é pouco a mudança de faturamento dela. O ticket médio dela aumentou aí R$1,18, 20 centavos, R$1,20 só. Ela subiu no ticket médio dela. Só que olha a quantidade de serviços que ela vendeu, galera. Ela aumentou a venda de pacote. Então ela conquistou 15 clientes, aumentou R$1,20 mais ou menos aumentou 1,20 no ticket médio dela, tá? E ela conseguiu vender alguns pacotes a mais. Galera, ela saltou de 9.216 de faturamento, ela foi para 11.121. Quase R$2.000. Galera, você tem noção, assim, no mundo real, no mundo em que eu vivo, esse mundo que eu vivo, que eu digo é esse contato que eu tenho com o tosador, praticamente a vida toda. Galera, R$2.000 salva o mês de muita gente. Tem gente, galera, que trabalha 10 anos, 5 anos, até 10, 15, mais, e não tem um salário limpo assim. Normalmente ele tem que tirar todo o dinheiro que o pet lucra para poder ter o seu dinheiro e pagar suas contas pessoais. Tem gente que tem pet mais de 10 anos e nunca viu sobrar R$2.000 na conta do pet. Então olha como essa clareza que eu estou trazendo aqui para vocês, galera, é uma clareza que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado lá atrás quando eu comecei. Porque lá atrás, quando eu comecei, a nossa visão era tosa. Era como se os clientes fossem obrigados a gostar da nossa tosa, como se a gente fosse especial e quem não achasse, dane-se, porque o problema é seu, né? Você não não acha que eu sou um baita tosador, então é porque você não é bom cliente. E não percebe que cada uma dessas coisas que vão acontecendo com a gente aqui, essa negativa do cliente, não atender bem, não atender porque está fora do horário. Não, você vai minando teus números, O que acontece? Chega lá no final do mês, deu 1.700 de diferença. Deu 1.500 de diferença. Aí você faz o quê? Porque o Brasil tá mal. Porque as coisas não estão legais. E você não percebe que você foi modificando isso dia após dia. Dia após dia. Sem perceber. Entende? Então, galera, isso aqui é só um modelo para que vocês vejam. Deixa eu voltar aqui agora. Tá, então vocês viram, né? Vocês viram lá que pequenas diferenças, os detalhes realmente mudam completamente o panorama do negócio. Agora a gente volta à nossa aula de ontem. Lembra que eu falei? O que você vai vender, para quem você vai vender, como você vai produzir, que é como você vai entregar isso, e como você vai vender. Começa por aí. A absoluta maioria das pessoas que montam banho-tosa, elas não calculam qual é a capacidade média daquele pequeno banho-tosa. E aí elas esperam muito, sem perceber. Hoje mesmo eu falei com uma aluna nossa, né, que ela estava lá com uma dúvida e eu dei uma esclarecida para ela sobre isso, né? Eu mostrei para ela panoramas diferentes que ela não havia percebido. Qual era a queixa dela, né?
ela já assistiu palestras, já assistiu aula e tal. Ela falou, mas por que na minha empresa não sobra? Ela falou, Jonathan, eu pego um Prolabore assim, de R$300 por mês e o meu pet não consegue acumular 1.500 por mês. E se eu já vi você, outras pessoas explicando que o pet acumula, você tira o seu Prolabore e tal. Pô, eu não tô tirando e o pet não tá acumulando. E aí eu fiz uma outra explicação para ela, muito, muito, muito legal, que é o seguinte, galera. A explicação é o seguinte. Quando eu vou usar, eu não tenho nada aqui para que eu possa comparar, mas eu posso, eu vou usar o quadrinho aqui mesmo, porque a gente é brabíssimo aqui. Eu vou usar o meu quadrinho, eu nem estava contando com isso, mas eu gosto de, eu fico tão empolgado de explicar essas coisas assim, ó. Nem estava previsto isso, mas eu fico tão empolgado em explicar esse tipo de coisa para vocês que eu acho meus artifícios, né? Então é o seguinte, ó, você vai montar o seu banho tosa lá na sua casa, ou em qualquer lugar que seja, e aí o seu banho tosa, ele tem essa capacidade aqui, ó. Ó, ele tem essa capacidade aqui, tá bom? Essa é a capacidade que o seu banho tosa tem. Dentro disso, é o que ele consegue produzir, beleza? Só que aí você tem os seus custos, né? Quando você vai somar os seus custos fixos, variáveis, o seu Prolabore, você não percebe que é isso aqui, ó. Todos os seus custos é esse aqui. E aí você fica meio bolado, porque você não percebe o porquê que o banho tosa não sobra. Você tira o teu dinheiro ali, não sobra. E fica naquilo ali, fica naquilo ali. E é o seguinte, e aí eu vou lá e falo assim, deixa eu ver tua capacidade máxima. E a capacidade máxima que aquele banho tosa tem de produzir é essa daqui, ó. Quase nada, ó. Quase nada mais do que ele custa. Então, quanto menor você é, mais difícil é que você tenha elasticidade. Vou explicar por quê. Porque se o seu aluguel custa R$1.000, ó, R$1.000, e você faz 100 cães no mês, esse aluguel também custa 1.000 para você fazer 150. Esse aluguel também custa 1.000 para você fazer 180. Se o espaço comportar. Então você vê que quanto mais você cresce, mais você vai subindo, essa disparidade ela vai acontecendo, é desproporcional. Então quando você tem um negócio maior, um pet um pouco mais, um banho tosa um pouco maior, fica essa diferença ela fica maior. Por quê? Porque os custos fixos, eles não aumentam proporcionalmente ao faturamento. Às vezes os variáveis sim, porque a quantidade de shampoo que você gasta ela é proporcional ao tanto de cães que você banha. Mas, por exemplo, custos fixos não, normalmente não. Aluguel não vai mudar. A parcela do teu carro não vai mudar. O salário da tua recepcionista não vai mudar. Tá entendendo o jogo? E aí? É brabíssimo ou não é brabíssima a ideia? Entende agora? Então, aí a gente vem agora para um outro panorama aqui que eu vou trazer vocês ainda para um outro panorama ainda, tá? Voltando aqui para o nosso modelo, ó. Quando a gente fala sobre modelo, né? Quando a gente fala o que nós vamos vender, banho tosa, tá bom, mas quem é a persona que vai pagar pelo nosso serviço? Quem é essa persona que eu vou atender? Por que isso é importante? Porque se você não definir bem a persona, você vai ficar oferecendo uma solução para pessoas que não têm esse problema. E isso acontece muito em pet de bairro, porque normalmente o pet de bairro mais humilde, são pessoas que, primeiro, não dão prioridade a gastar muito dinheiro, né? Às vezes você pega eu já tive clientes em bairros mais simples que gastavam muito com o cachorro, mas era uma pessoa que tinha todo um panorama em volta dela que favorecia. Era uma pessoa que não tinha filhos e que o cachorro era a companhia dela, então ela pegava uma parte do dinheirinho dela e pagava e deixava o cachorro super bem arrumado. Então olha só as prioridades como eram diferentes. Como é que você vai esperar aí disso? Se você vai atender essas pessoas, como é que você vai esperar isso de uma pessoa que ganha R$1.500, que tem 2, 3 filhos para criar, que tem um aluguel para pagar? Como é que você vai chegar para um pai de família e falar para ele que ele tem que gastar R$150 por mês com banho tosa e mais um pacote de ração de, sei lá, 12 quilos que custa R$150, R$180? Não casa, não bate. Então, quando você vai atender uma persona dessa, uma persona
que normalmente está buscando um valor mais... O preço, lembra lá da aula de ontem? A personalidade de preço. Essa personalidade de preço, para que você consiga atender essa pessoa e você consiga ter um faturamento mais alto, você precisa ter uma quantidade maior de clientes. Aí eu te pergunto, praticamente ninguém que monta um banho tosa em casa, monta um banho tosa para fazer bastante cachorro. Normalmente é o contrário. A pessoa monta um banho tosa em casa, normalmente que ela tá de saco cheio de trabalhar muito lá no pet. Que ela tá de saco cheio do patrão, tá de saco cheio de trabalhar muito e ganhar sempre a mesma coisa. Então olha o panorama que envolve as pessoas que montam um banho tosa em casa. Entendeu? Só que aí que tá. Tem pessoas que, por exemplo, montam banho tosa em casa, como eu montei, e ficam muito felizes durante muito tempo, porque tá ganhando um dinheirinho bacana. Você viu aí que dá para uma pessoa sozinha conseguir faturar ali 4, 5 mil, né? Lembrando que esse é o bruto, tem o custo. Esse custo deve estar variando em torno de 35% ou 37%, tá? Mas mesmo assim é muita coisa. A pessoa consegue bater 2,5, 3 mil reais e ela tá super feliz, porque na época em que ela trabalhava no pet, o pet bombando, trabalhando até mais tarde, ela não chegava a ganhar isso. Só que o pet, ele nunca se torna uma empresa, ele é um emprego próprio. Se a pessoa adoecer, o faturamento vai lá embaixo, porque ninguém está trabalhando para ela. A empresa não trabalha sozinha, é um emprego próprio, não é uma empresa. A empresa não tem vida própria, entende? Então, por exemplo, a empresa que tem vida própria, ela funciona sozinho, né? Então, por exemplo, se eu vou para a praia com a minha filha, a minha empresa está funcionando. Se eu tiro umas férias, a minha empresa está funcionando. Essa é a diferença entre você ter um negócio e você ter um emprego próprio. O emprego próprio é pior do que o emprego normal. Porque o emprego normal, você ainda tem os direitos que te cobrem. As férias, o 13º. O emprego próprio, não. Se você tirar férias, ninguém vai bancar teu 13º. Ninguém vai bancar tuas férias. É aí que entra naquele conflito grande de pessoas gostarem, pessoas não gostarem, pessoas se arrependerem, né? Porque enxergavam aquilo como se fosse fácil, né? Por exemplo, um problema clássico que a gente vê. Reclamação de tosador. O reclamador fala assim, não, eu vou montar o meu negócio. Você tem que montar o seu negócio porque é o teu sonho. Ser independente, conquistar seu lugar ao sol. Não porque você acha injusto que o seu pai... Eu escutei isso esses dias, escutei isso várias vezes na minha vida. Jonathan, eu ganho 3 mil reais e eu produzo 25 mil pro pet. Eu falei, cara, desses 25 mil que você produz, você pode ter certeza que não sobra 7. Principalmente se for uma empresa que tem alguns funcionários. Vou falar uma informação aqui importante para vocês. Sabe essas empresas estruturadas, pet shops grandes? Nós estamos montando um agora. Bem lindo, bem incrível. Quero ter o prazer de receber vocês lá para vocês conhecerem esse nosso novo pet. Mas nós estamos montando um. Galera, normalmente, esses pet shops grandes estruturados, como o Petland, como o nosso que nós estamos inaugurando agora, que vamos inaugurar em dezembro, são pets que o lucro no seu ápice é na casa de 20%. 20%. Isso quer dizer que se a empresa bate um faturamento aí, de 400 mil, no ápice, eu digo o ápice não de faturamento, o ápice do lucro, porque tem variação, tem produto que a margem de lucro é maior, tem produto que é menor. Por exemplo, ração é um produto que tem uma margem complicada, porque você tem que comprar quantidade, você tem que pagar à vista, e aí tem muita ração que estraga, tem o cliente compra a prazo, então ainda você vai perder ainda mais a tua margem, é contra a lei você adicionar por conta do cartão, entende? Olha o tanto de coisa que você tem que se preocupar. Esse é o mundo real de um pet shop estruturado, entendeu? Então você tem que ter um baita de um capital de giro para você bancar todas as despesas que o pet tem, enquanto o dinheiro do cliente não caiu, não compensou ainda. Então, por exemplo, então por isso que a gente fala, quando você vai montar o modelo de negócio, é aqui que a gente começa a pensar no cálculo. Tá, eu vou atender uma galera simples, uma galera humilde. Quando eu recebo uma mensagem no meu Facebook, no meu Instagram, falando assim, Jonathan, mas aqui na minha cidade, não sei o que lá. E eu falo assim, caramba, a pessoa não percebeu. Não se trata se o seu cliente paga ou não paga. Se trata, você ainda não entendeu que essa persona só vai pagar até isso e você precisa aumentar o teu banho tosa, você precisa fazer um trabalho de marketing, você precisa ter estrutura, porque a única maneira do teu banho tosa se tornar um negócio é se você aumentar um dos 3 pilares fundamentais, que é a quantidade de clientes.
Se você não consegue aumentar esse pilar, você fica batendo na parede, você fica dentro da caixa, você não consegue enxergar, entendeu? Então, por que existe uma guerra gigantesca entre... por que existe uma guerra gigantesca entre proprietários de pet e tosadores? Porque o tosador, ele enxerga isso aqui. Ele enxerga aquilo ali. O proprietário, ele tem um panorama diferente disso. Então, todas as vezes que você, por exemplo, quando você se tornar proprietário do seu Bentosa, você tiver 2, 3 funcionários, e você dominar esses números, e você sabe que naquele mês você precisa aumentar o seu ticket médio, você precisa aumentar a quantidade de clientes, aí de repente entra um cliente, onde você tem uma clara chance de vender serviços, de vender um desembaraço, de vender uma hidratação diferenciada, onde aquele cliente, aquele cão, poderia aumentar o seu ticket médio ali na semana em 1, 2, 3 reais. E isso lá no final do mês ia fazer uma total diferença. Quando você passa por essa situação e de repente você vê o seu funcionário não querendo desembaraçar porque está cansado ou porque o cachorro é chato e tal, aí você entende que é um conflito porque são interesses completamente diferentes. E não se trata de enriquecer ou não enriquecer, se trata de fazer o negócio funcionar. Porque eu acho uma loucura você se propor a montar uma empresa, você abrir mão do seu registro, você abrir mão do seu 13º, das tuas férias, abrir mão de muita coisa, correr o risco de investir dinheiro ali e perder tudo, e você coloca todas as pessoas que você ama dependendo de você, e você não entender que aquilo é um negócio. E os negócios que mais cometem erros grosseiros são os pequenininhos, porque os pequenininhos levam tudo muito com o coração. Então, quando você vai lá, por exemplo, no grupo de Bentosa e você vê as reclamações dos tosadores contra os clientes, que o cliente é isso, você entra no perfil de cada um, você não vê nenhuma grande empresa. Você não vê uma empresa com 400 metros quadrados, com 300, com 200. É sempre pessoas que são pequenininhas e estão na luta. E elas são as que mais cometem erros. Por quê? Porque o coração de tosador é muito mais forte do que a mentalidade de empreendedor, de gestor. Então o coração de tosador sempre toma a frente. E você acaba não percebendo isso. Deixa eu passar aqui o slide para frente. Então agora você entende o modelo aqui, ó. É aí que a gente entra naquela aula de ontem sobre modelo de negócio. Então, o que eu identifiquei lá na aluna que eu conversei com ela hoje, né? Identifiquei o seguinte: ela está na capacidade máxima dela já. Então ela não consegue aumentar a quantidade que ela tem de clientes porque estruturalmente ela está limitada. Ela trabalha sozinha e tal. E ela não estava entendendo por que não sobrava dinheiro. Né? E eu fui e dei um panorama para ela. Eu falei, amiga, o seu motor, o motor do seu Bentosa é um motor 1.0, né? E você quer que ele atinja a potência de motor 1.6, de motor 1.8, de motor 2.0, quiçá de motores em V, de motores turbo, biturbo, enfim. E aí eu expliquei, eu falei, são motores diferentes, são negócios diferentes, são modelos de negócio diferentes. Por isso que eu falo tanto sobre isso, galera, sobre modelo de negócio. O modelo de negócio, ele dita se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado, se você vai chegar ou se você não vai chegar, entendeu? Então, quando você vai lá, eu quero que vocês, a partir de agora, toda vez que tiver uma discussão no grupo de Bentosa, um debate, prestem atenção nas opiniões. Prestem atenção nas opiniões. As pessoas, elas ainda não entenderam tudo isso que a gente está explicando aqui. Que existe clientes diferentes, cada um tem as suas prioridades, cada um está em busca de um resultado, de uma coisa, eles são diferentes, existem modelos diferentes. Quando você monta esse modelo, você precisa se preocupar com um punhado de coisas, de situações. Então, de repente, vai lá um pet estruturado. Então, você vê, nessa montagem do nosso negócio agora, as nossas reuniões, galera, são reuniões em que a gente está se preocupando com cada detalhe. A gente está preocupado com o protocolo de atendimento quando o cliente entrar. A gente quer fazer uma recepção incrível para ele. A gente quer que ele viva uma experiência dentro da loja. A gente quer que ele entre no nosso pet e fale, eu nunca vi um pet desse jeito. Ele vai viajar para outro lugar, ele vai falar, nossa, tem um pet lá em Balneário Camboriú que, nossa, é assim, assim, assim. Então, de repente, vem um pet super estruturado, né? Que tem, por exemplo, que tem capital, tem potência de investimento, tem uma posição geográfica super favorecida, tem soluções impecáveis. E aí, esses pets estão super
preocupados em tudo, no atendimento, da experiência, na chegada, na recepção, na forma de pagamento, nos serviços, nas soluções, na climatização. Ou seja, eles já são grandes e estruturados por natureza e eles estão preocupados ao máximo em oferecer essa mega recepção, essa mega experiência. E aí o pequenininho, ele já é pequenininho e ele fica cada vez mais entujado, sabe? Aquela pessoa cada vez mais antipática, cada vez mais exigente. Sabe, de dar indireta no cliente, de querer que o cliente cuide do cão em casa, como se um empresário que tem funcionários, que chega tarde, que passa e pega a filha no colégio, chegasse e falasse, ai não, olha, deixa eu encerrar a reunião porque eu preciso ir para casa porque eu tenho que escovar a Belinha. Eu não sei em que planeta vocês vivem. Quem acha isso, é claro. Que o cliente tem que escovar em casa. Eu não escovo meus cães em casa. Porque se eu tenho a opção de passear na praia com a minha filha, de ir pro parquinho com a minha filha e de ficar escovando meus cães, é óbvio que eu vou optar por passear com a minha filha. E eu pago para alguém escovar para mim. Porque minha personalidade, minha rotina, a minha prioridade é diferente. E a prioridade da grande maioria das pessoas também é por esse lado. Viu como a gente se desencontra? A gente não consegue falar a mesma língua com o cliente? Se você não identifica quem é ele, o que ele faz, você não percebe. Tá cheio de tosador reclamando, mas o cliente não escova em casa, mas o cachorro tá com nó. Aí você vai olhar o cachorro do tosador, o cachorro do tosador tá raspado, porque não tem tempo de cuidar, porque tá de saco cheio de ficar dando banho no domingo, no dia da folga. Tô mentindo? Tô mentindo, galera. A gente quer que o cliente traga o cachorro mais lindo do mundo pra gente, perfeito, e o nosso tá raspado. Entendeu? É uma realidade triste, mas ela é uma verdade. Entendeu? É uma verdade. Por quê? É porque nós somos más pessoas? Não. É porque nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina, nós temos prioridades, nós temos coisas a fazer. Prioridades, uma lista de prioridades. Né? Então, aí você entende o modelo. Eu já contei para vocês o modelo de uma escola, uma vez que eu avaliei. Galera, essa é a realidade. Eu não contei para vocês que eu vi um carrapato aqui na parede de casa? Eu fiquei apavorado. Falei, de onde saiu esse carrapato, meu Deus do céu? Corri lá, comprei todos os medicamentos, entendeu? Comprei o produto que eu gosto de usar nos meus cães, corri lá e comprei. Eu não poderia ter comprado uma semana antes? Eu poderia. Mas eu precisava? Eu não precisava. Quando eu vi um carrapato, eu me apavorei, corri lá e fui comprar. Entendeu? É isso, galera. A gente não tem que mentir. O meu tá no 4. O meu tá no 4. Então, essa foto, né, do astronauta pedindo resgate aí, né? Então, o que acontece? Muitos estão ali apavorados, pedindo resgate realmente, né? Por quê? Porque não perceberam que o modelo não comporta aquilo. Isso é muito grave, galera. O modelo não comporta. Vou dar um exemplo. Você monta o seu Bentosa num bairro extremamente humilde. E aí você é daquelas pessoas que a gente fala sobre conquistar persona, sobre ir atrás do cliente, fazer campanha de marketing, gerar valor. Ah, não, mas aqui na minha cidade, o meu cliente... Sabe o que você está querendo dizer para mim? Tá bom, Jonathan, eu vou ficar 10 anos trocando 6 por meia dúzia. 10 anos eu vou ser assalariado do meu Bentosa sem nenhum tipo de garantia. É isso que você está falando para mim. Por isso que eu falo, ai meu Deus, não fala uma coisa dessa, não fala um negócio desse, que nem eu falei, minha aluna esses dias. Uma aluna falou assim pra mim, ela falou, nossa, se eu aumentar R$1, 5 reais aqui no meu valor, o cliente me mata. Eu falei, não, você não tá assistindo as aulas, não é possível. Eu falei pra ela. Porque a gente já explicou tudo, como funciona isso, como funciona a percepção de valor, como é que funciona o aumento de preço, como é que funciona a realização de pacote, como aumenta a frequência, como aumenta o ticket médio. Não é possível, você não está vendo, você não está assistindo as aulas. E realmente não estava, né? Que a gente explica tudo isso, né? Percepção de valor e tal, entendeu? Ok? Então vamos lá. Mas, então você sabe, poxa, eu tenho um ticket baixo, vamos vir aqui no ticket de novo aqui, ó. Vamos calcular aqui para ver, ó. Aqui, ó, tá? Eu atendo, meu Bentosa comporta
trabalho sozinha, tenho consigo atender 5 cães por dia, 4 cães por dia, né? Isso vai dar aí na casa de, bota aí, tem na casa de 60, 70, 80 cães por mês, tá? E aí eu tenho um bairro super humilde, super simples, né? E esse bairro, o cliente não paga, então não paga, né? Então você pega lá, o ticket médio lá, tá na casa aí de 38, 35, 37 de ticket médio, né? E aí o cliente, ele não vem sempre, ele não paga plano, ele vem pouco. Então você tem uma frequência ali de 1.1, 1.2, né? Então olha aí o teu faturamento para onde que foi, ó. Olha o teu faturamento para onde que foi, ó. 3.225. Desses 3.225, pelo menos 30% é custo. Pelo menos 30% é custo. Então a gente está falando aí de bruto não, né? Mas é claro, né? 30% custo eu tô dizendo do serviço, não tô dizendo da empresa. Não tô dizendo custo da empresa, custo variável do serviço ali. Então você bota aí, se estiver pagando um aluguelzinho, Jonathan, mas a minha casa é própria, eu não pago aluguel. Mas quem paga o IPTU? Quem paga a taxa de manutenção da empresa? A casa, né? A casa com o teu pet lá, ela sofre uma depreciação. Você sabe, começa a quebrar a maçaneta, o portão entorta, a parede fica suja. Então tem uma depreciação. Quem está pagando a casa? E aí você fala assim, não, mas eu que pago. Não, mas da onde sai o seu dinheiro? Sai do pet. O pet está pagando do mesmo jeito, entendeu? Só que aí o que você faz? Você aumenta o teu prolabore, você aumenta o seu salário para você bancar isso. Entendeu? Tô conseguindo deixar isso claro para vocês, galera? E aí como é que funciona um pet brabíssimo, aqueles pets super estruturados, bem lucrativo e tal, né? Como é que funciona um pet que fatura 80 mil, por exemplo, por mês, né? Um banho tosa. Tô falando só de banho tosa, tá? Então, são pets que trabalham com mais ou menos aí na casa de 1.000 clientes, 1.050 clientes, por exemplo, né? Esses 1.050 clientes, eles têm uma frequência aí mais ou menos de... Nossa, minha mãe mandou aqui pra mim, uma semana que ela mediu lá. Eu acho que eu tenho a foto aqui, deixa eu procurar, porque vale a pena eu achar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ela mandou pra mim, acho que eu tenho a foto, que ela falou, uhul, ela fez assim, ó, uhul, meu ticket médio, mostrando, esfregando na minha cara, né? Tipo, você não conseguirá lutar contra mim. Deixa eu ver se eu acho no grupo aqui. Caramba, quero muito achar. Achei. Jesus amado. Minha mãe mandou pra mim em 5... Deixa eu botar a principal. 5 dias ela contabilizou. 5 dias, tá? Olha esse ticket médio aqui, galera, ó. Deixa eu botar o foco aqui. Foca, galera. Foca. Olha esse ticket médio aqui, ó. 192 clientes atendidos, tá? R$ 81,82 de ticket médio, tá? Um faturamento de R$ 15.710. Só que a frequência é a frequência baixa. Por que a frequência foi 1 de frequência? Porque ela foi só uma semana, ela contabilizou 5 dias. Entendeu? Então ela contabilizou 5 dias, então foi um só de frequência, porque o cão só veio uma vez na semana. Estão entendendo o panorama, galera? Estão entendendo que incrível isso? Olha o ticket médio dela, R$81, gente. Absurdo. Entendeu? 5 dias contabilizados deu 192 clientes atendidos, R$ 81,82 de ticket médio, 192 serviços vendidos, 1 de frequência, porque só foram 5 dias, e 15.710 faturados nesses 5 dias. E aí você já vê que já bate lá na casa daquilo que a gente estava prospectando, na casa de 70, 80 mil reais aí de faturamento, um banho tosa estruturado, só para que você entenda como são modelos diferentes. Tá perfeito? Tá fácil? Tô sendo claro para vocês, estou ajudando vocês, escreve aí para mim, tá brabíssimo? Fechou. Escreve aí para mim. Vou passar aqui então, slides de novo. Deu para entender aqui? Então, ó, você tá num bairro popular, o seu cliente não quer pagar. Qual é a única saída? Explica para mim. Quantidade. É a única saída. Você não consegue bater um número considerável, porque o pilar ali, ele não... Entendeu? Então, se você tem... Aqui, ó.
Se você não consegue, se o teu cliente ele vem poucas vezes, bota um 1.1 aí, né? E ele tem um ticket médio baixinho, de 37 aqui no caso, ó, que nem nós medimos aqui, a única chance de você faturar muito é se você sair de 80 e ir para 250. É claro que ninguém sai de 80 e vai para 250, né? Não é assim que funciona. Mas é você ir crescendo, você ir escalando. Então o teu negócio, ele precisa ir se adaptando, já sabendo que você vai precisar trabalhar com uma rotatividade. Jonathan, tá bom. Mas você acha que essa é a melhor solução de lidar com o ticket médio baixo? Não, galera, não é a melhor solução. Porque não vale a pena trabalhar pra caramba para ganhar essa quantidade. Não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. Porque você trabalha igual um cavalo e aí chega lá no final do mês, beleza, você ganhou uma grana. Mas se você trabalhou muito, tá exausto, tá cansado, não vale a pena. Nós já trabalhamos muito com ticket médio altíssimo e a gente não aguentou. Né? A gente trabalhou aí atendendo 100 cães por dia, 1.200, 1.300 atendimentos no mês, era uma quantidade absurda, com faturamentos altíssimos, né? E a gente não aguentou. Entendeu? A gente não aguentou. Literalmente. Beleza? Beleza? Então tá. Chururu, passando em diante, então. Deixa eu voltar pra cá. Pronto. Então você entendeu. Primeiro, a gente quer realizar o nosso sonho. Primeiro realizamos o nosso sonho de ter o nosso Banhosa lá em casa, né? Sair do pet, do patrão e tal. Depois a gente começa a se questionar por que o dinheiro não tá entrando, não tá ficando. Por quê? Porque aí a gente viu que o dinheiro não tá ficando. Lá na comunidade Brabíssima, a gente tem algumas aulas, principalmente na plataforma nova agora, que está recebendo um punhado de aulas incríveis novas, reformuladas lá. Eu mostrei documentos de pesquisas realizadas pelo Sebrae e pesquisas realizadas por uma instituição americana, que dá o motivo da causa mortis. Né? O que é a causa mortis? É a causa da morte da empresa. Né? Por que aquela empresa ela fechou? Né? E é interessante que, apesar da linguagem ter sido a pesquisa ter sido feita de forma um pouco diferente, você percebe que o resultado deu o mesmo. Então, lá nos Estados Unidos, a principal motivo da causa mortis das empresas é o modelo de negócio errado. Eles erraram no modelo de negócio. No Brasil, como não há essa cultura de entender o que realmente está acontecendo com a empresa, o erro foi porque eles não conseguiram identificar o que o cliente realmente queria consumir. Gente, você pesquisa no Google, pesquisa causa mortes do Sebrae. Você fica chocado. Você descobrir que mais de 48% das empresas, elas quebram porque elas não identificaram que aquilo que elas estavam vendendo não fazia parte da rotina do que o cliente queria comprar. Eu montei aqui esse Banhosa, mas os clientes não querem pagar aqui, então... E aí você monta uma estrutura em que não comporta essa quantidade que você precisa para bater um número maior. Olha essa informação, galera. Essa informação é brabíssima demais. Então por isso que eu falei que a gente ia mergulhar um pouco hoje no teu Banhosa e fazer você enxergar de uma maneira diferente. Você olhar e falar, caramba... Que loucura isso, meu. Entendeu? Partiu pra frente? Então agora deixa eu mostrar os detalhes. Quero mostrar pra vocês aqui aquele lá de novo. Esse aqui a gente já viu, né? A gente já viu do mês de julho de uma aluna minha, né? Em que ela saiu de 99, ela conquistou 15 clientes. Ela aumentou o ticket médio dela em R$1,20 mais ou menos, né? Ela vendeu bastante a mais, assim. Apesar dela ter conquistado 15 clientes, ela conseguiu vender aí 29, ela vendeu 29 serviços a mais. Ela conquistou 15, conta de cabeça aqui, galera. Desculpe que eu não sou bom nisso, não. Mas é isso mesmo, ó. Ela conquistou 15 clientes novos, tá? Mas ela vendeu 29 serviços a mais. Ela conseguiu ainda vender serviços a mais. E aí você vê que a frequência dela aumentou, tá vendo? Ó? Porque esses serviços a mais, com certeza, deve ter sido em cima disso, né?
em cima desses a mais que ela vendeu. Ela foi de 187 para 188, só que ela saiu aí de 9.216 para 11.121. Olha que diferença. Galera, esse valor aqui é o Natal, é a ceia, entendeu? É a parcela do colégio das crianças tá atrasado, isso aqui, cara, isso aqui é importantíssimo, entendeu? Isso faz as pessoas dormirem em paz, entendeu? E por isso que eu tô aqui me preocupado com isso, deixar isso claro. Vamos analisar outro caso aqui agora, da minha aluna do Mentorandos, da comunidade do Mentorandos. Então, julho, ela estava com 36, então ela foi lá, assistiu as aulas de estratégia e tal, e ela saltou de 36, tá vendo que é um pet pequenininho, bem pequenininho, ela provavelmente um petzinho que ela acabou de abrir, eu acho que eu até sei quem é essa aluna aqui, que acho que é o caso único que eu tenho, assim, de pet bem pequenininho. Então, ela saiu de 36 clientes, tá? Ela foi para 60. Ela quase dobrou a quantidade de clientes. Então, ela aplicou as estratégias ali de maneira intensa, né? Então ela foi muito forte no marketing dela. Nós temos as aulas de marketing lá na comunidade, então a gente ensina como é que você vai fazer push de venda, push de marketing, criar valor, percepção de valor, aumentar. E ela aplicou e ela dobrou a quantidade de clientes praticamente, né? E aí ela conseguiu, só que aí que tá. Como ela dobrou a quantidade de clientes, olha como o ticket dela, o ticket tava bom, ó. O ticket dela tava 57, acima da média, hein, galera? Ticketzão brabo aqui, ó, entendeu? Ela fazia pouquinhos cães, mas ela cobrava legal pelo servicinho que ela fazia, entendeu? Então, muito legal isso aqui. Aí, como que veio pra cá, ó? Baixou um pouquinho, normal. Por que baixou um pouquinho? Baixou um pouquinho porque chegou muita gente nova. E aí, como ela é sozinha, então se você faz muito banho e pouca tosa, automaticamente seu ticket desce. Automaticamente, por quê? Porque o cliente, ao invés dele vir e ele gastar R$80 na tosa, ele vem e dá um banho de 40. O seu ticket vai diminuindo, entendeu? Então, por isso que ele flutua, faz parte do processo. Só que o restante aumentou. Não pode diminuir metade e aumentar o dobro, porque aí você vai dar no mesmo, tá? Então, se você dobrar a quantidade de clientes e cair a metade do ticket médio, tem coisa errada, você vai estar 0 a 0. Tá? E aí, quantidade de serviços maravilhosa. Ela foi para 87 a quantidade de serviços dela. A frequência foi de 1.3 para 1.4. Maravilhoso essa transformação dela. Um pet desse tamaninho aqui. Ela trabalhava num pet, já tinha uma arrendada, ela foi e montou o cantinho dela, pequenininha. Eu adoro ela vai ter muito sucesso na vida dela. Essa minha aluna, tenho muito orgulho dela. Então ela saiu de 2.691 e ela foi para 4.512. Olha que orgulho. Ela dobrou o faturamento dela. Isso em um mês. Um mês de pandemia, no meio de pandemia, entendeu? Então, nossa, estou muito feliz, assim, muito feliz, de verdade, por ela. Vamos mostrar mais detalhes aqui, ó, tá? Deixa eu te mostrar mais um agora. Então é o seguinte, agosto e setembro, tá? Diferença de agosto e setembro, bem recente aqui. Então nós tínhamos 153 números de clientes, tá? E ela foi para 188. A gente está falando aí de 35 clientes que ela conquistou. Olha que mês maravilhoso, galera. 35 clientes. 35 clientes. Maravilhoso. Ela no mês. Um mês. Então, ela assistiu as aulas de marketing, as aulas de push de venda, como gerar valor, percepção de valor, aplicou, usou as mídias sociais, tenho aulas lá na comunidade só disso, aplicou, chegou para mim e falou 35 clientes a mais. Falei, aí sim, hein? E aí, o ticket médio dela aumentou também, porque ela também aplicou as aulas de percepção de valor que eu tenho na comunidade. Então, ela foi de 42 para 48. Brabíssima demais, foi incrível isso. E aí ela foi de 197 de quantidade de serviços para 221. E aí a frequência caiu porque foram muitos clientes novos. Então teve quase que 15% de clientes novos aqui. Então a frequência caiu um pouquinho, mas caiu bem pouquinho. Mas olha a diferença no faturamento. Ela foi de 8.332 para 10.621. Esse balãozinho aqui, ó, do astronauta pulando, é porque ela deu pulos de alegria assim quando ela me mostrou. E eu fiquei muito feliz por ela. Merece. Por isso que eu falo, o tosador ele merece. Trabalha demais, principalmente as mulheres. Os homens já são mais cavalo velho, né? Mas as mulheres, as mamães, então, nem se fala. Merece máximo de respeito. Então, deixa eu mostrar mais um caso aqui para vocês. Junho e julho, né? Agora,
Nós tivemos aqui, foram 200... Olha como, galera, presta atenção nesse dado aqui. Foram pouquíssimos clientes. Foram pouquíssimos clientes conquistados, né? Ela foi de 216 para 227. Então foram 11 clientes conquistados. Só 11. Lembra do outro pet menor? O pet menor foi para 35. Esse pet, esse banho tosa, conseguiu 11 clientes. Mas olha a diferença no faturamento. Ticket médio 51, ticket médio já um pouco mais acima, né? 418 serviços, ela aumentou a quantidade de serviços. Então é nítido que ela aplicou as aulas de conquista de clientes, de marketing, e é nítido que ela aplicou as aulas de venda de pacote. Por que ela aplicou isso? Porque olha a quantidade, como ela aumentou a quantidade de serviços vendidos. O serviço, ele diz respeito a pacote. Você aumenta a quantidade de serviços. É o mesmo cliente, mas ele vem mais vezes. Ele consome mais serviços. Ele deixa de consumir um e começa a consumir 2. Um banho no mês, começa a consumir 2 banhos. Então a frequência dela subiu e olha o faturamento. Foi de 21 para 23.828. Mereceu até uma fotinha aqui. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Ó. Olha lá, a fotinha da bicicleta. Mereceu até uma fotinha. Porque foi lindo. Olha o que ela conseguiu num detalhe, galera. Num detalhe. Ela vendeu pacote. O foco dela foi pacote. Essa quantidade de clientes que ela conquistou, normalmente ela tá na média, tem uma variedade e tal, mas olha como ela aplicou as aulas de pacote. Como vender um pacote brabíssimo, tá vendo? Lindo isso, né? Passando em diante. E agora, deixa eu falar para vocês do buraco negro, né? Existe um buraco negro. Aproveitando aqui de pacote, antes de eu falar do buraco negro, deixa eu só mostrar um depoimento aqui para vocês de uma aluna minha. Essa minha aluna, eu nem avisei para ela que eu ia passar isso aqui, isso foi um trecho de uma conversa nossa, e eu falei, caramba, eu me lembro, vou usar isso aqui. Nem contei para ela, não sei se ela vai brigar comigo. Mas olhem esse depoimento da minha aluna aqui. Ela tem um pet muito bem sucedido, é um pet modelo assim para qualquer um e tal. E aí ela pegou e ela é minha aluna desde o básico, né? Ela se formou como tosadora comigo. Hoje ela ela tá mais do lado empresarial do pet, ela tá gerindo o pet, fazendo marketing do pet, tá fazendo o pet faturar, fazendo o pet melhorar. Então ela já não mais executa tosa, nada disso. E consegui fazer ela ir por esse caminho, né? E aí ela, numa dessas conversas de WhatsApp, ela foi e me manda essa mensagem. Presta atenção nessa mensagem que ela me mandou. Ela tinha assistido a aula, uma aula em que eu faço uma proposta para eles, para vender o que... Eu faço um desafio para os meus alunos para eles pegarem a técnica que eu ensinei e aplicar na venda. Aplica essa técnica na venda aqui. Jonathan, o que eu vou vender? Eu falei assim, escolha o que ninguém quer vender. E aplica a técnica. A técnica é tão boa que você vai ver que vai dar certo. E ó, ela aplicou e olha o que ela vendeu. Presta atenção aqui, ó. Bom dia, Jô. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí pela comissão da CBKC. Você merece muito e eu quero que você cresça cada dia mais mesmo, que eu tô me espelhando em você. Mais uma coisa, só para te dar um feedback. Comecei a criar as copies, né, dos meus anúncios aí, mesmo ainda sem... saber aí direcionar os públicos, que eu ainda estou entendendo lá, eu estou revendo as aulas mais algumas vezes para poder fazer, criar o público com bastante propriedade, sem ficar fazendo aí, dando tiro para todo lado. Mas assim, de 2 anúncios que eu fiz, um sobre a pelagem primitiva lá e outro agora com o processo de desembolo, mais ou menos utilizando os 4 U's, que eu tentei fazer essas copies desse jeito, você não tem noção, você não acredita da quantidade de desembolo que eu agendei. Eu tô falando que são mais de 15. Pra semana que vem, a minha agenda tá fechada. Eu não tenho horário nos próximos 7 dias. Galera, você viu o que aconteceu com a Nathaniele? Então ela pegou a aula lá que nós temos a comunidade de técnica de venda, escolheu uma coisa que ninguém quer vender, que por exemplo desembolo, ninguém quer vender desembolo, e ela aplicou. E aí ela me mandou uma mensagem rindo, dizendo, eu lotei 15 dias de desembaraço
e tô vendendo caro e tá vendendo pra caramba. Então, ela entendeu, ela identificou uma demanda, ela percebeu que todo mundo tinha medo de mandar o cachorro no pet de raspar e tal, ela divulgou, ela fez a técnica e ela trouxe. Isso fez uma diferença muito grande lá. Eu não sei se vocês chegaram a ver, do lado do que ela postou ali, tinha uma mensagem dela ali, do lado. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas ela agradece e fala, caramba, Jonathan, olha a quantidade de clientes novos. Uma bolo assim de clientes novos. Porque ela usou, usou para conquistar clientes. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês esse depoimento aí. Então, legal pra caramba, né? Eu fico super orgulhoso. Eu babo nos resultados positivos dos meus alunos, eu fico muito feliz. Então agora vamos falar do buraco negro. Quero que vocês tomem muito cuidado com esse buraco negro, porque provavelmente você pode estar dentro dele, você está bem em volta dele ali e não percebe. Existe esse buraco negro também no nosso Bentosa. Primeiro, né? Você cobra pouco, isso é perigoso. É perigoso porque você só dá oportunidade para quantidade se você cobra pouco. Entende? Então isso você tem que tomar bastante cuidado. Porque, como eu disse para você, a maioria das pessoas que cobram pouco, cobram porque é um bairro simples, é uma persona que não quer pagar, e o pet é super pequeno, então você não consegue aumentar. Você vai ficar um tempo ali, rodeando ali, e muitas vezes aí passa por uma situação difícil na sua vida, o dinheiro não entra, você não consegue arcar e não sabe por que está acontecendo. Então, tome bastante cuidado com isso. A segunda situação é você não consegue atender, né? Você não consegue aumentar a demanda. Você não consegue aumentar a demanda, porque teu espaço é limitado. Então você não consegue. Você olha assim, pequenininho, e fala, cara, vou botar mais uma mesa aí como, Jesus? Como é que eu vou fazer mais uma banheira? Como é que eu vou contratar gente? Eu não consigo. Então você não consegue aumentar a tua quantidade de clientes, porque você já está em capacidade máxima. Principalmente uma galera que está começando agora, que essa galera, ela demora um pouco mais para terminar o serviço. Isso é normal. A galera me escreve, Jonathan, eu demoro 2 horas, 3 horas para fazer uma tosse. Eu falo, gente, é normal. Eu já demorei 4 horas para fazer 2 pernas de um poodle. Minha mãe falou que eu nunca ia conseguir tosar. Ela falou, nunca vi ninguém demorar tanto para fazer uma perna. Eu demorei 4 horas. Ela falou, desisto de te ensinar. Entendeu? Então, 1 ano depois eu estava disputando o Campeonato Brasileiro, fui campeão iniciante. E disputando o profissional, eu fiquei entre os top 6. Então, só para você entender como 1 ano antes ela falou, você não vai conseguir, você não demora demais. E 1 ano depois eu estava disputando uma competição, então nível altíssimo nacional. Então que maravilha que é, né, você realmente se transformar. E aí a segunda situação não fecha pacote, né? Então você não gasta um tempo para você entender essa psicologia por trás do pacote, o que de fato faz despertar interesse nas pessoas. E não adianta, galera, você fechar pacote e dar descontão lá no pacote para fechar o pacote. Porque sei lá, os teus números lá vai ficar na mesma. Os números lá vão ficar na mesma. Esse é o problema, entendeu? Então, por isso que eu disse, voltando lá no tripé inicial, não adianta. Ó, deixa eu fazer uma analogia aqui bem rápida. Olha essa analogia aqui, ó, tá? Porque, ó, vou botar aqui, ó. Porque o tripé precisa crescer. Por que o tripé precisa crescer? Vou explicar aqui para você. Então é o seguinte, ó, você tem 10 clientes, tá bom? Que eles vêm uma vez ao mês. Ó, vezes. Uma vez ao mês. E nessa vez que ele vem uma vez por mês, ele gasta R$10. Tá bom? Então, o que aconteceu? Você, 1 vezes 10 vezes 1 é 1 vezes 10, 100. Então você faturou R$100. Faturou R$100. Aí agora você tem um outro panorama. O panorama é o seguinte, você dobrou a quantidade de clientes. Então você colocou 20 clientes. Tá? 20 clientes. Eles vêm uma vez por mês, normal, e de repente você fez um desconto para eles e eles começaram a gastar R$5. Quanto que deu isso aqui? 100. Você faturou a mesma coisa. Viu como o dobro nem sempre é faturar? Entendeu? Viu? Como nem sempre é faturar? Fábio, vou te ajudar, ó. Ticket é o seguinte, ó. TM, ticket médio é igual faturamento bruto dividido pela quantidade de clientes atendidos, tá bom? Então isso é assim que você calcula o ticket médio, ó. Faturei R$100, tá bom? Quantos clientes eu atendi? 10 clientes.
Quanto é o meu ticket médio? R$10. É assim que calcula, tá bom? Voltando aqui então. Então, ó. E aí vamos mudar um outro panorama aqui agora. Então imagina que aqui é 2, ó, para eu poder diminuir, né, para eu poder melhorar, tal. Aqui é 2, o que acontece? 10 vezes 2 vem para 200, tá? Aqui vou botar 2 também, vem para 200 aqui. Agora eu vou mudar um outro panorama, tá? Você tem 10 clientes, tá? E aí você diminui a frequência. Você resolve cobrar mais caro. Você resolve cobrar R$20. Mas aí, o que acontece? Eles não se interessam e vêm menos vezes. Então ele começa a vir uma vez, tá? E paga R$20. Então, quanto que deu aqui? Você ganhou a mesma coisa. 200. Viu como eles são múltiplos? E se você não equilibrar, você vai estar sempre trocando elas por elas? Tá. Se você sabe que o teu preço é sempre 5, aqui você não consegue aumentar. Você só consegue aqui no máximo 4, que é o quanto de atendimento que você faz no mês. Ou 4 ou 5, né? Depende do mês. Você não consegue subir mais do que isso. Então, se isso aqui está engessado, e isso aqui está engessado, porque o teu público não paga, qual é a única chance que você tem de aumentar consideravelmente seu faturamento? É aqui, ó, na quantidade. Aí você olha para o teu modelo de negócio, teu modelo de negócio não comporta. Entendeu o erro? Como está na base, no princípio? Entende? Por favor, falem para mim que ficou claro isso. Tentei explicar de maneira bem simples aí para vocês. Então, é isso que eu digo. Cuidado com esse buraco negro. Ó. Cobrar pouco abaixo do ticket médio. Não conseguir atender muitos clientes. Ferra com a sua quantidade. E não fechar pacotes, ferra com a tua frequência. Esse é o teu buraco negro aqui, ó. Muito cuidado com isso, por favor. Tá? E agora, deixa eu tirar minha foto daqui, né? Agora eu quero que você entenda onde você se enfiou, galera. Eu preciso que você entenda aonde você se enfiou. Deu para perceber que em nenhum momento nessa nossa, desde a primeira aula até a segunda aula, eu falei com vocês que a sua tosa não é boa? Você viu? Em nenhum momento eu falei a sua tosa, porque isso aqui ela tá ainda antecedendo a tosa. Entende? Por quê? Porque do que me fez criar meu treinamento, minha comunidade, minha mentoria, foi um dia que nós fomos para o maior campeonato que existe, um dos maiores campeonatos do mundo, né, o que é o Master Grum, e nós ganhamos uma das maiores competições do mundo. E um dos meus alunos também ganhou lá, e a gente estava muito feliz, a gente falou, pô, vamos comemorar, vamos no restaurante jantar, né? E aí ele falou assim para mim, cara, eu tô apertado, cara. Essa competição me custou e eu tô apertado, eu não posso gastar. Aquilo me machucou. Eu estava diante de um dos melhores tosadores do Brasil. E ele teve que não ir jantar num dia tão importante que ele ganhou uma das maiores competições do mundo. Eu não podia comemorar porque ele não podia gastar. Aquilo me machucou. Eu falei, cara, não é a tosa. Não adianta você ser o melhor tosador. Se você não entender como é que funciona o negócio, você vai sempre bater cabeça. E foi aí que eu comecei a me dedicar a ensinar isso para os alunos, porque foi o que fez diferença para mim. Então não é só banhar e tosar. Existe um negócio por trás. Um negócio que pode mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que você ama. E pra gente finalizar, eu vou falar uma coisa aqui muito, 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 muito importante para vocês, que eu quero que vocês entendam. Quando eu escrevo, por exemplo, na internet, nas minhas respostas que eu dou no meu Instagram e tal, eu falo assim, não tem concorrência. Quando eu falo que não tem concorrência, todo mundo acha que eu falo isso porque eu toso bem, porque eu tenho uma história, porque eu tenho um currículo e que os outros não têm. As pessoas acham que é pela arrogância que eu digo isso. E não é. Quando eu falo que não tem concorrência, galera, quando eu falo que não tem concorrência, é porque eu lido com os números dos alunos, eu lido com os números do mercado e eu percebo que nós ainda nós estamos numa briga que ela tá lá atrás ainda. Ela ainda tá na parte do faturamento. Entende? Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra e eu vi um rapaz com uma camisa polo bonita, com um relógio bacana, um óculos bacana, e eu falei para ele,
Você tem um banho tosa? Ele tem. Seu banho tosa é lucrativo? Ele, muito. Eu olhei a roupa dele e tal. Falei, quanto seu banho tosa fatura? Ele chegou e falou assim pra mim, falei, quanto que você ganha com seu banho tosa? Ah, ganho 10 mil. Aí eu olhei, conheço o banho tosa. Falei, tem coisa. Falei, vamos fazer uma análise no seu banho tosa? Comecei a puxar uma análise. Falei, quanto é que seu banho tosa lucra? Ah, meu banho tosa lucra 10 mil. Não, falou 15, se eu não me engano. Eu falei pra ele, que interessante, quanto tempo seu banho tosa existe? Aí ele falou assim, acho que 10 anos, né? E aí eu falei assim, pô, que legal. Quanto você acumula por ano? Você acumula 100 mil na conta? 120 mil na conta? Aí ele ficou olhando pra mim assim, falei, quanto hoje o teu pet tem acumulado de capital? Tem 100 mil? Aí ele, não. Falei, tem 50 mil? Ele falou, não. Eu falei, cadê o lucro do teu pet? Aí ele falou, ué, peguei. Eu falei, mas e o teu pet? E o teu pet? Ou seja, ele não tinha percebido que o dinheiro que o pet dele fatura não é dele, que aquele dinheiro é do pet, é do negócio. E aí ele pega ele tá acostumado com o emprego, ele vai pro pet próprio, ele fatura, ele fala, tô rico, tô ganhando 10, 15 mil por mês. E o dinheiro não é dele, o dinheiro é do pet. Entende? O que ele poderia retirar é o prolabore dele, que é a respectiva função que ele exerce, e uma divisão de lucros, provavelmente a cada 3, 6 ou 12 meses. É isso. Então você chegar lá, o teu pet, vamos supor que você vai fazer uma divisão em um ano, de um em um ano. Né? Seu pet lucra 10 mil por mês, líquido. Acumula, já tem seu prolabore retirado. Adapta a sua vida ao seu prolabore. Não adapta o seu prolabore à sua vida. Adapta a sua vida ao seu prolabore. Um ano, um pet de 10 mil líquido, acumula 120 mil reais. Chega em dezembro, sabe o que você faz? Dezembrão você saca 30%, 40%. Tira 40 mil assim, ó. O pet se mantém com 80 mil em caixa. Com esses 40 mil, você pega a tua família, vai pra Disney, compra um carro novo, e o teu pet tem 80 mil de faturamento. Viu como o jogo é diferente? É uma estratégia diferente. E os pequenininhos têm muita dificuldade porque o peso, a mochila do custo fixo é muito alta. Entendeu? Então você carrega o peso de um aluguel, que a tua produção não é compatível com quanto custa o seu espaço. Entendeu, galera? E aí você pega o dinheiro do pet e compra pizza. É uma bagunça só. O dinheiro do pet fica na tua conta pessoal, você vai pagando. Nossa, é uma bagunça só. E aí o teu pet não cresce. E aí eu faço essa pergunta aqui desse slide para você, ó. Você consegue entender o buraco que você se enfiou sem você perceber? Essa é a diferença de você ter um negócio rentável, lucrativo, e de você apenas vender banho tosa. E aí, para concluir a nossa experiência hoje, quando eu chego lá no meu stories, eu vou lá e respondo e eu falo que não tem concorrência, quem não teve, por exemplo, essas 2 aulas tão completas que a gente está dando aqui gratuitamente para vocês, quem não teve essas aulas acha que eu estou me referindo a tosa, acha que eu estou me referindo a troféu, acha que eu estou me referindo à minha capacidade de técnica como groomer e tal. Mas não. Eu estou me referindo a outra coisa. Eu estou me referindo a pessoas que todos os dias culpam os clientes de tudo. Que eles não querem pagar, que eles não dão valor, que eles atrasam, que eles isso, sem perceber que os grandões estão fazendo de tudo para estender tapete para eles. No celular, ele clica, a ração chega em casa. Se ele não consegue trazer, ele busca. Ele hospeda. Ele dá conforto. Ele faz uma foto linda. Ele manda mensagem de Natal. E os pequenininhos, cada vez mais entujados. Cada vez mais críticos. Cada vez mais exigentes. Querendo que um cliente assine um contrato. Querendo que um cliente pague por um atraso. Querendo que um cliente, por exemplo,
O dia que o cliente não pode levar o cão, eu vou até que aparecer aqui. O cliente não pode levar o cão por algum motivo, quer cobrar por um serviço que ele não prestou. Ah, mas Jonathan, mas eu fiquei aqui. Mas você não percebeu que isso é um erro? É você não contar com atraso, você não contar que uma pessoa humana pode se atrasar, ou pode esquecer, ou pode não ir por outro motivo. Não contar com um erro humano lidando com humano todo dia é um grande erro. Hoje mesmo, lembra que eu falei que eu não consegui ir na barbearia? Hoje eu fui, tô feitinho. Sabe que hora que eu lembrei que eu tinha o barbeiro? Faltava 10 minutos. Eu olhei pro relógio e falei, corri. Cheguei lá 8 minutos atrasado. Quando eu cheguei na barbearia, sabe como ela me recebeu? Tudo bem, como é que você tá e tal? Tava quase ligando pra você agora, porque eu achei que você tinha esquecido. Eu falei, por favor, quando for assim, me liga. Que minha cabeça é voada, eu sou um Zé Ruela. Ela falou, não, pode deixar que eu ligo. Entendeu? Entendeu como é ser bem tratado? Agora você imagina se eu chego lá, ela vai me dar sermão, lição de moral. Sabe o que eu faço? Eu vou para outro lugar. Porque eu não estou contratando uma mãe. Quero tomar sermão. Estou contratando um serviço, pô. E o serviço não é barato, o serviço caro. É uma troca. O conforto dela não é eu chegar no horário. O conforto dela é o meu dinheiro e eu pago bem por isso, e é caro. É quase o preço de uma tosa. Quase o preço de uma tosa. E para finalizar, quero que fique claro para vocês, quando eu me refiro que não há concorrência, é que quanto mais você cresce, quanto mais estrutura você tem, mais sozinho você fica. Porque as dificuldades do cotidiano do Banhosa vai segmentando cada vez mais. Vai segmentando. Se você põe numa fileira 1000 banhitosas e você fala assim, só fique quem tem ar-condicionado. 70%, 80% já sai, já perde a briga. Só fique quem tem sistema de gestão. Já 99% já sai. E aí você se lembra da nossa frase que nós falamos ontem. Não tem concorrência quando você faz o que você tem que fazer. Agora a frase está adaptada. Um pouquinho mais para cima, não há concorrência. Quanto custa teu serviço? Quanto você lucra? A conta do teu pet está separada? Ou você está pagando tuas contas pessoais com o dinheiro do pet? Nós fizemos uma análise há pouco tempo atrás de uma empresa, de uma pessoa, em que ela se queixava todos os meses que a empresa não dava dinheiro para ela, não dava lucro. O pet bancava todas as contas pessoais dela, pagava a escola da filha, pagava o aluguel dela, pagava tudo dela, e ela falou que o pet não dava dinheiro. Viu só? O pet estava pagando ela, que é a filha, né? A filha, que é a mãe. A neta estava bancando tudo. E sabe o que ela dizia? O pet não dá dinheiro. Porque ela não percebeu que aquele modelo aquele negócio, talvez ele não teria a capacidade de bancar toda aquela quantidade de contas. E se você muda? E se você se adapta? E se você percebe o teu erro olhando os números e pensa, preciso melhorar a quantidade, vou ter que me estruturar mais para isso. Preciso melhorar a frequência, vou focar em aprender a criar pacotes e vender pacotes. Preciso de mais clientes, preciso focar nos métodos contemporâneos de marketing, conquista e conversão de clientes. Preciso melhorar o meu ticket médio. Preciso estudar percepção de valor, criação de valor, modelo de negócio. É assim que nasceu a comunidade Brabíssimo, meu treinamento. É isso, do princípio, a gente vai modelando. Aos pouquinhos, semana a semana, você vai melhorando isso, melhorando aquilo. E aí vocês viram os resultados que eu apresentei ali. É assim que os alunos conseguem os resultados. Passo a passo, sem promessa falsa,
sem milagre, nada disso. O jogo é limpo, eu vou caminhar degrau por degrau. Mas se você caminhar degrau por degrau e corrigir errinho por errinho, eu te prometo que tu chega lá em cima. Porque é natural. Você olha o erro, corrige, olha o erro, corrige, olha o erro, corrige. O problema é quando você não acha que você erra, só os seus clientes erram, só os seus concorrentes erram. E você não acha o erro, muito menos corrige. Eu sei que vocês querem saber mais sobre a comunidade, sobre o meu curso e tal. Hoje não é o dia da gente falar sobre isso. Hoje eu quero entregar muito conteúdo para vocês. Quer dizer, entregamos, né? Focar na aula, focar no aprendizado. Amanhã eu falo um pouquinho mais para vocês sobre isso. Amanhã tem uma aula, provavelmente a mais especial de todas, em que a gente vai finalizar essa nossa jornada aqui do Tosadores no Topo. E eu ainda conto uma oportunidade muito legal para você amanhã. Vai ter uma oportunidade legal para você. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da experiência que vocês viveram aqui comigo nessa nossa segunda jornada. Estou muito feliz dessa nossa jornada concluída. E guarda essa frase com você. Um pouquinho mais para cima. Não há concorrência. Não há concorrência. Um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês amanhã, às 8, na nossa última e mais importante aula do Tosadores no Topo.